Olá! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do canal do YouTube do PsiPro. Hoje a gente vai contar com a presença muito bacana do Paulo César Souza, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as questões relativas ao pensamento do Carl Gustav Jung. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do racismo e a relação que isso pode ter com a psicologia. O Paulo César, que é artista e ator de teatro, ele que faz uma série de discussões sobre o antirracismo e sobre a saúde da população preta dentro da psicologia. Ele é membro do projeto Redescobrir, que é uma clínica social para pessoas pretas. Ele é autor do curso de atualização Sanar Saúde e é especialista na teoria junguiana pela Psique, Centro de Estudos Carl Gustav Jung, no ano de 2019. Então, sejam bem-vindos, Paulo. Muito obrigado. Bem-vindos a todos e todas. Paulo, como é que você chegou, só para a gente entender um pouquinho, como é que você chegou a Jung? Por que Jung e não outros pensadores que fazem parte dessa longa, história da psicoterapia? Maravilha, Adilson. Essa história é até engraçada, Porque engraçada e um pouco polêmica. Polêmica porque dentro dos cursos de graduação em psicologia nós quase não vemos Jung, Quando a gente ouve falar é alguma pincelada assim, existe Jung, mas ninguém adentra sobre essas dinâmicas. E, felizmente, na instituição em que eu me formei, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina inteira somente para falar de Jung e também fazer o período de estágio sob supervisão pela ótica da psicologia junguiana. Então, digamos que eu já saí da graduação com esse olhar, mas até eu decidi fazer essa opção por Jung, ou ele fazer essa opção por mim, como a gente brinca na teoria, que ele que nos escolhe, eu passei por algumas outras, Eu entrei na faculdade querendo ser psicanalista, depois eu adentrei aí na dinâmica do humanismo, através da fenomenologia existencial, até que, certa feita, um grande amigo meu, parceiraço, também junguiano, olhava para mim e dizia: Paulo, é sua cara, você tem que ir para Jung. E eu não vou conseguir, os termos são muito difíceis, é uma linguagem muito complexa, não dá para mim. E isso aconteceu justamente no semestre que tivemos a disciplina de psicologia analítica na graduação. E aí aquilo foi começando a me chamar a atenção, os conceitos iam se afinando com algumas visões que eu já tinha sobre o humano, sobre a existência, da humanidade, e os resultados das avaliações acabavam colaborando para que eu entendesse que sim, ali tinha um terreno bacana para mim. E pela identificação teórica, e pela concordância dos conceitos, eu acabei decidindo fazer uma especialização para poder ter mais firmeza em relação a isso e ver que realmente na clínica, através do trabalho que eu fazia já desde os estágios, aquilo fazia muito sentido e me preenchia, fazia eu sentir sentido no que eu estava fazendo. É muito interessante isso que você traz para a gente, porque é preciso uma identificação, Você precisa encaixar com aquela abordagem que você vai seguir. E Jung é um autor que é muito respeitado lá fora, mas que aqui no Brasil acabou ficando um pouco à margem. Tem muita gente que tem até um certo preconceito, não sei se você acha que isso ocorre aqui no Brasil, mas eu vejo isso até nos grupos de discussão, nas redes sociais. Jung fica um pouco distante desse mainstream, da psicologia, da psicoterapia em geral. E como herdeiro de Freud, a gente sabe que Jung ele foi alçado praticamente à posição de príncipe da psicanálise, naquele momento em que Freud queria consolidar a psicanálise como uma ciência universal, e ele tinha aquela preocupação, lá nos primórdios da história da psicanálise, de que a psicanálise ela não fosse vista como uma teoria judaica, mas que ela pudesse ser aplicável e pudesse se universalizar para qualquer cultura, para qualquer público, para qualquer indivíduo. Então, na sua opinião, depois o Jung ele rompeu com Freud, criando conceitos, reformulando várias partes do pensamento de Freud, mas na sua opinião, o Jung, ele é um psicólogo ou ele é um psicanalista?
Adilson, essa é uma polêmica, né? Tem muitos dizeres sobre Jung ser herdeiro de Freud, Jung ser discípulo de Freud, mas quando a gente vai se debruçar, né, pelos estudos dele, pela biografia dele e também pela biografia do Freud, a gente começa a perceber que o Freud começou os trabalhos psicológicos dele muito antes do Jung, claro, mas Jung já tinha sua formação enquanto psiquiatra, e ele já exercia a sua formação de psiquiatra quando ele tomou conhecimento da publicação do livro do Freud, né, a Interpretação dos Sonhos, em 1900, e nessa dinâmica ele faz até um comentário curioso no Memoriações e Reflexões, que é a biografia dele, que ele disse que naquela época ele não sentia que tinha entendimento para compreender o que Freud queria dizer, né, naquele livro. Mas 3 anos depois ele decide reler, e aí ele começa a encontrar características ali entre o que Freud falava e o que ele também pensava. Então, eu costumo dizer que ele não era nem discípulo nem herdeiro, né? Eu diria que eles eram parceiros de teoria, parceiros ali em relação ao que eles pensavam para a população, o que eles pensavam enquanto método para trabalhar com a saúde mental. E a partir desse lugar, ele assim tem essa história de que o Freud, né, coloca ele como um príncipe da psicanálise, e ele assume a presidência de alguns institutos de psicanálise fora pelo país, pelos países, né, em que o Freud estava tentando levar a psicanálise, mas eles acabam rompendo e realmente acaba tendo aí um período muito delicado para os dois. Eles entram num processo de autorreflexão muito profunda, uma depressão muito intensa, isso a gente observa nas obras dos dois. O Jung fala muito desse processo, foi muito doloroso para os dois essa separação, mas para a gente foi interessante que houvesse essa separação, né? Eles, a partir desse movimento, produziram muitas coisas, e dessas produções a gente fica meio naquela, e aí, é psicólogo, é psicanalista, não é? Eu não considero o Jung um psicanalista. Eu acho que ele passou por um percurso da psicanálise, ele entendeu um pouco da psicanálise, mas ele tentou criar algo que transcendesse essas nomenclaturas já postas, né? Então, eu acho o Jung um pensador, com formação em psiquiatria, porém um pensador que criou uma outra abordagem com base no que ele pensava, mas eu não denominaria nem como psicólogo e nem como como um psicanalista. Uhum. É muito interessante isso que você traz para a gente, porque Jung, de príncipe da psicanálise, chegou a dirigir o Instituto de Psicanálise, parceiro de Freud, e, de certa forma, ele transcende o próprio mestre, ele transcende, né, o criador naquele momento, né, daquela ciência nova que estava surgindo, e e a psicanálise, ela se consolidou ao redor do mundo bastante. A gente conhece muitos conceitos importantes da psicanálise, né? O inconsciente, o id, o ego, o superego, todo um arcabouço de conceitos que acabaram por se consolidar a partir da psicanálise. E quais seriam os conceitos-chave do pensamento de Jung, na sua opinião? Essa é uma pauta que todos os junguianos ficam se questionando, né? Porque como são muitos conceitos, a gente fica, mas e aí, qual que é o conceito-chave? Ou quais que são os conceitos-chave? Eu sinto, dentro da minha prática e dos estudos também, que os principais conceitos são a percepção sobre a teoria dos complexos e a percepção sobre o inconsciente coletivo. Acho que esses dois são os grandes chamarizes, né, dessa dinâmica que o Jung propõe enquanto estruturação de uma personalidade dentro de um meio social, para chegar num ponto que é o foco, o grande foco da psicologia analítica, que é o processo da individuação, que é a gente tornarmos-nos quem nós somos de uma forma muito íntima, mas sem sermos individualistas, e até confundem muito o termo individuação com individualismo, são opostos, inclusive. A individuação fala muito mais de um processo de você se afastar um pouco do social para entender a sua dinâmica interna, mas retornar a essa sociedade com o que você apreende sobre o que é ser você e o que é ser o outro. Mas nada tem a ver com esse movimento de individualismo. Há sempre uma necessidade de retorno disso
para o coletivo, afinal de contas, nós compartilhamos, né? Jung chama de DNA psíquico, então nós compartilhamos esse DNA psíquico através do inconsciente coletivo. Uhum. Fala um pouquinho mais para a gente do inconsciente coletivo. Você falou aí da teoria do complexo, falou da individuação, e na minha opinião, um dos conceitos importantes do pensamento de Jung mais incompreendidos, a ideia de inconsciente coletivo. Tem gente que defende ferrenhamente que isso não existe, que é um conceito que é produto da imaginação, que não há nenhuma prova, né, clínica da existência de um inconsciente coletivo. O que é que seria um inconsciente coletivo e como é que ele auxiliaria na psicoterapia junguiana? Então, esse debate é muito curioso e corrobora com o que você falou mais cedo, do posicionamento em que colocam Jung, né, dentro da academia e dentro da ciência, porque intitulam o Jung enquanto um místico, né, mas a gente consegue entender que existem múltiplas formas de se entender ciência, não há uma forma única e exclusiva, e existem métodos para, né? Então, o método do Jung, que é o hipotético dedutivo, acaba trazendo esse lugar de perceber a dinâmica através da experimentação. Você vê ali na clínica, mas você não lida muito bem com a questão do controle que o laboratório exige. Não tem muito esse controle que as ciências tradicionais lidam, né? Então, a ideia do inconsciente coletivo ela surge muito pela percepção histórica do desenvolvimento da humanidade. Quando Jung começa a se debruçar nos estudos mais antigos, anteriores inclusive ao cristianismo, ele percebe uma sequência de repetições em temas dentro da dinâmica da humanidade, ele começa a perceber que existe uma camada mais profunda e que não depende da nossa experiência, ela está aí. Eu posso vivê-la ou não, mas ela vai existir, porque ainda que eu não viva, um irmão biológico meu pode vivenciá-la, ou minha mãe pode ter vivenciado. E essa forma de entender a existência do inconsciente coletivo se dá muito pela sequência, entendendo o inconsciente coletivo sendo representado por arquétipos, e os arquétipos sendo uma base para um complexo. E nessa tríade, né, inconsciente coletivo, arquétipo e complexo, a gente começa a pensar que, ok, tem uns temas aqui que se repetem ao longo da existência humana e que não estão alocados em nenhum ponto físico do corpo da pessoa. Não há como comprovar fisicamente no corpo que aquilo existe, como a medicina tradicional faz, como o DNA faz, né, as características físicas, dos traços físicos das pessoas, os filhos que se parecem com os pais, que se parecem com os avós e por aí vai. E Jung diz que já que nós herdamos um DNA dito biológico, então nós também herdaríamos um DNA que é psíquico e que existe desde os primórdios de quando surgiu a primeira pessoa na Terra. E essa primeira pessoa começou a produzir esses símbolos que vão se repetindo ao longo da existência. Então seria mais ou menos esse o caminho para a gente entender a ideia do inconsciente coletivo e facilitaria a gente na clínica, porque quando a gente começa a perceber alguns tipos de comportamentos que determinado paciente tem, a gente começa a olhar e dizer, opa, eu já percebi isso acontecer em alguma outra situação, eu já vi isso acontecendo em outros casos, eu já vi isso acontecendo na própria família do paciente, quando ele traz os relatos, né, de histórias da família que vão se repetindo, e aí o paciente traz aquilo e depois a gente chega e diz, nossa, mas isso não é estranho, isso já aconteceu antes na sua família, será que não é uma repetição de um padrão? Não há aí uma repetição desses arquétipos? Não há repetição aí através desse inconsciente que é coletivo? Tem um livro muito interessante, Paulo, que eu acho que nem todo mundo conhece, que é de Jack London, que se chama Antes de Adão. E é um livro muito bom, porque esse autor ele vai narrar a história de um sujeito, um homem, que todas as noites, quando vai dormir, ele sonha justamente com os primórdios ali da humanidade, com uma espécie de memória. Ele não explica muito bem como se dá esse fenômeno, mas seria uma espécie de período em que o homem estaria entre o homem e o animal nessa transição. Então tem uma série de personagens na floresta em que ele vai narrar as aventuras, né, os perigos e os dramas desse sujeito que teria sido do passado,
mas que continua no presente na forma, talvez, do inconsciente coletivo. Você citou aí a questão dos arquétipos. Como é que esse inconsciente coletivo ele se conecta com os arquétipos? Jung é um autor muito rico, porque ele também trabalhou com a questão da alquimia, né? Tem muita gente que liga a esses arquétipos à questão do tarô. Então, o que é que seriam esses arquétipos para a gente esclarecer aqui para os ouvintes do nosso canal? Maravilha, esse livro eu não conheço, eu vou até anotar aqui para poder providenciá-lo também, para ter Muito legal, acesso. viu? Achei bacana essa informação, eu não tinha conhecimento. E como é que o arquétipo surge, né? Qual é a ideia do arquétipo? Jung fala sobre esse ponto enquanto uma imagem primordial, né? É como se a nossa estruturação psíquica criasse essa imagem inicialmente, no início, nos primórdios da existência humana, e essa imagem se repetindo, mas essa imagem possui um tema. Esse tema central seria o arquétipo, né? Quando a gente fala sobre o arquétipo materno, seria o tema da mãe, o arquétipo paterno, o tema do pai, do herói, e por aí vai. Jung fala que existem inúmeros arquétipos quanto nós podemos contabilizar, né? Não tem um limite de arquétipos. Claro que ele se debruçou sobre alguns específicos que diria todos nós passamos ao longo da vida, mas alguns desses nós não vamos vivenciar e outros vamos, mas a quantidade é muito grande, né? Então, esse arquétipo, como a própria terminologia, né, da palavra traz, seria um tipo antigo, né, uma imagem antiga que vai se repetindo, e é ela que fez com que Jung percebesse que existiria algo mais do que a própria experiência do sujeito. Então, quando ele fala desses arquétipos enquanto os representantes do inconsciente coletivo, ele vai dizer sobre esses temas que se repetem, né? Essas essências de imagem que vai se repetindo ao longo da existência humana, da evolução da humanidade. E por mais que a gente pense que esses conceitos são muito abstratos, não, mas eles seriam conceitos que fariam parte do próprio ser humano, né? Da realidade. Então vamos trazer um pouquinho mais para esse momento que a gente está vivendo, né? Qual é a atualidade de Jung nesse período de pandemia, onde as pessoas estão perdendo seus empregos ou sua renda está diminuindo, onde as formas de sofrimento humano elas parecem ter se reinventado, né? Então a depressão, a ansiedade está aumentando com o confinamento. Então são inúmeras as formas de sofrimento humano que a gente encontra nesse período agora tão complexo de se entender e para atuar, né, que é esse momento de pandemia. Como é que você enxerga a atualidade do pensamento de Jung na pandemia? Olha, Edilson, essa é uma pergunta bem cabeluda, né? Mas vamos lá. Pensar a atualidade junguiana é pensar sobre tudo que atravessa o desenvolvimento da atualidade. Se a gente for pontuar biologicamente, os vírus também são seres vivos. Todo ser vivo, quando ele surge na natureza, assim como nós, a intenção dele é se perpetuar. Ele vai buscar caminhos para se perpetuar na existência. Então, a intenção talvez, né, a intenção desse vírus especificamente, assim como outros que já passaram pela humanidade, seja demonstrar que nós não estamos sozinhos nisso. É claro que a pandemia traz inúmeros problemas de saúde, sociopolíticos também, mas a gente pode pensar nessa dinâmica das oportunidades que os problemas podem trazer para a gente. Talvez nossa geração nunca tenha vivido uma demanda de tanta magnitude quanto a pandemia. Então, para muitos de nós, esteja sendo o momento de nos reinventarmos de uma forma muito dolorosa, né? Visto que a gente não tem nenhum tipo de respaldo para lidar com isso. A gente não sabia muito bem o que fazer até pouco tempo atrás, agora a gente já conseguiu ter uma vacina, então houve uma propulsão para poder a tecnologia evoluir, a ciência também evoluir, trazer vacinas e criar aí métodos de se adaptar a essa realidade. Quando a gente pensa, por exemplo, na gripe originalmente, né, o primeiro indício de gripe na humanidade, a gente está falando de uma situação que não existia precedente também, e a humanidade precisou se adaptar a isso. E
com muitas perdas, claro, muito doloroso também, mas houve uma necessidade de adaptação. Eu sinto que, num aspecto simbólico, que é muito do que nós junguianos falamos, né, o símbolo ou a imagem, enquanto principal fator que move a nossa existência e o nosso desenvolvimento, é válido a gente pensar que há um convite por detrás desse movimento pandêmico. Estarmos isolados em casa, ficarmos em casa sem o contato constante como nós tínhamos, de uma maneira muito extrovertida até com as pessoas, acaba nos forçando a ver e ouvir a gente mesmo, ver e ouvir aqueles ou aquelas que convivem com a gente dentro de casa, né, e que muitas vezes a gente mal olha nos rostos de quem está dentro da casa da gente. Normalmente a gente se olha no espelho, normalmente a gente faz reflexões sobre nós mesmos. E eu acho que, pelo menos tenho percebido muito isso na clínica, tem tido uma exigência muito grande de olharmos para a gente, olharmos para o que é que nós somos, o que estamos fazendo, sobre pensarmos a finitude da existência, no sentido da consciência que vai se acabar com uma morte, por exemplo, e pensar o que é que a gente está fazendo agora com a vida que a gente tem aqui, né? Com a vida que a gente consegue contabilizar, com a vida que a gente consegue pensar racionalmente. Então, se a gente pensar nessa dinâmica, eu acho que a psicologia analítica, ou o próprio Jung, olharia para esse cenário com esse pensamento também de, sim, é trágico, é triste, é muito ruim, nós não estávamos preparados para isso, mas nós não estamos preparados para um monte de coisas que acontecem com a gente. E a gente tende a sempre tentar nos reinventarmos, assim como os outros seres vivos tentam se reinventar quando surge algo novo, assim como os outros animais e vegetais precisaram se reinventar na natureza quando nós criamos consciência e começamos a destruir a natureza, por exemplo, né, ou usá-la de forma abusiva. Então, eu sinto que há um movimento de transformação do globo em relação à nossa existência, em relação aos nossos companheiros de vida, né, que estão aí. E esse momento que a gente vive também lança uma série de perguntas, de questionamentos para quem é psicólogo, né? As questões da finitude, mas também as questões que são trabalhadas no dia a dia da clínica. E aí eu lembro, né, um comentário de uma psicóloga há algum tempo atrás que falava que ela estava com dificuldade de lidar com as questões relativas à desigualdade social, ao racismo, ao preconceito, à discriminação, que eram problemas trazidos, questões trazidas pelos pacientes, né? Então, o psicólogo ele também se coloca nessa posição de um questionador, aquele que tenta entender a realidade social do qual ele faz parte. E no seu perfil, Paulo, você destaca, veja que interessante, você destaca que você é um psicólogo preto e junguiano, né? Eu nunca tinha visto isso. Existem perfis como o coletivo Psicopreta que discutem ações afirmativas para estudantes negros. Você acha que a psicologia ela tem muito a aprender ainda com os estudos sobre o racismo? Você acha que a própria psicologia ela é racista hoje, né? Ou seriam as instituições, as pessoas, né, que, de certa forma, promoveriam um racismo encoberto dentro da psicologia? Todos nós somos racistas, né? À medida em que, e todos nós, quando eu falo todos nós, somos todos nós, inclusive nós pretos também temos isso. E por que que eu falo isso? Quando a gente vai se debruçar sobre Djamila Ribeiro, diversos outros autores que falam sobre questões racistas na sociedade, a gente vai entender que a construção do racismo se dá a partir de uma estrutura de poder, né? Quando um determinado povo resolve fragmentar a população, identificar essa população através de suas características culturais e socioeconômicas, e, a partir disso, um poder que é dado a determinado grupo social faz com que ele use, abuse, escravize uma outra cultura, uma outra população. Então, a partir dessa perspectiva, todos nós somos racistas porque viemos e estamos em uma estruturação social que é racista. O racismo é estrutural, né? Então, a gente não tem como fugir de aspectos do racismo ao longo da nossa existência. E a psicologia, como
mecanismo que atravessa a humanidade, ela também lida com isso. Quando a gente pensa nos autores que estudamos na graduação, a maioria deles são autores brancos, né? A maioria deles são autores europeus ou pessoas de classe social elevada. Então, nesse sentido, há uma predominância de uma categoria, de uma classe social, de um grupo étnico que está assumindo um determinado poder. Então, quando a gente pensa nesses aspectos de autoafirmação, que eu acho extremamente necessários, porque, historicamente, a população preta e indígena vem sofrendo com diversos tipos de negação sobre a própria existência e de invalidações sobre a sua existência. Então, quando a gente se depara com um paciente, por exemplo, que se questiona, eu te procurei porque você é um psicólogo preto, como eu já ouvi, e eu questiono, tá, mas e por que que isso para você é importante? E o paciente traz, porque eu já fui atendida ou atendido por um psicólogo não preto e as minhas questões socioeconômicas e culturais não eram respeitadas. As minhas questões religiosas não eram respeitadas. Então, a psicologia, como algo que atravessa a vida humana, ela precisa se debruçar, sim, sobre questões socioeconômicas, questões sobre religiosidade também, sobre espiritualidade também, que é uma pauta extremamente delicada, porque a gente encontra sempre extremos em todas essas dinâmicas, inclusive nas questões relacionadas à religiosidade, de imposição, e isso não é o que a gente pensa. A gente pensa em respeitar a religiosidade que cada um tem ou não tem, né? Então, é muito nesse sentido de lidar com as dinâmicas que atravessam o humano. Então, nesse cenário, a psicologia, sim, entra nesse rol de conteúdos racistas que nós temos, e é muito importante que a gente faça movimentos de afirmação em relação à população que, historicamente, foi invalidada e teve a sua vida, né, colocada como algo menos, como algo que não tem valor, como que não tem um certo sentido, e em detrimento, né, da existência e da vida e do bem-estar de um outro grupo social. É muito interessante isso que você traz, no sentido de trazer para a psicologia um certo ativismo, no sentido de romper com essas cadeias históricas de discriminação, de desigualdade social, de segregação. Então é muito interessante essa perspectiva, que pouca gente conhece, né? A gente tem encontrado Sim. alguns perfis aí, inclusive nas redes sociais, que falam, né, dessa psicologia preta. E aí eu tinha citado anteriormente, né, o perfil coletivo Psicopreta. Então, quem quiser entender um pouco mais dessa perspectiva, fala aí com o Paulo, manda uma mensagem para esse perfil, né, do coletivo Psicopreta. E você, Paulo, é membro do projeto Redescobrir, que é uma clínica social voltada para o atendimento de pessoas pretas. Como é que surgiu esse projeto? Como é que funciona? Qual é a proposta? Esse projeto surgiu, Adilson, a partir de colegas minhas, né, que também são psicólogas pretas e que vivenciaram de uma forma muito intensa essa questão, tanto na própria psicologia, na própria psicoterapia pessoal, que elas eram submetidas, quanto na prática delas, né? E elas decidiram criar esse grupo e me convidaram para fazer parte desse projeto. A intenção do projeto é perceber que, dentro da nossa sociedade, majoritariamente a população preta acaba tendo uma renda muito baixa e um acesso à saúde que muitas vezes é negado, porque o Estado não promove isso, porque as pessoas acabaram sendo instruídas a não pertencerem a esse espaço, não se sentirem autorizadas a estarem nesse espaço. Eu me recordo de uma ocasião em que fazíamos umas triagens em uma instituição em Salvador, em que essa triagem era para oferecer o atendimento de psicoterapia para as pessoas da comunidade próximas à faculdade em que eu estudei. E após essa triagem, nós identificávamos os casos e dizíamos, olha, temos horário, temos pessoas para te atender, sob supervisão, e vocês estão autorizados a irem lá, marcar um horário para poder fazer a psicoterapia. Nesse cenário, eram estagiários da instituição que atendiam essas pessoas, sob supervisão, claro, dos nossos professores, mas mais de 50% dessas pessoas não se sentiam autorizadas a entrarem numa instituição de estudo, a entrarem na faculdade.
para fazerem um acompanhamento psicoterapêutico. Era como se elas se sentissem não autorizadas a utilizar aquele serviço. E aí as meninas decidiram, vamos criar, então, uma rede para oferecer com um valor social esse tipo de atendimento, mas sem deixar de considerar as questões éticas e as questões técnicas da psicologia. Então, todos os psicólogos e psicólogas que estão envolvidos no projeto são psicólogos que já estão formados, registrados em conselho de psicologia e fazem seus acompanhamentos pessoais e também fazem supervisão de atendimento para melhor oferecer um serviço que não precisaria ser um serviço típico da elite, como muitas vezes a gente enxerga a psicologia sendo um serviço caro para pessoas brancas e para pessoas da elite. Então, a ideia é a gente desconstruir esse movimento e autorizar as pessoas, né, se sentirem pertencidas a esse espaço. Elas também têm direito a fazer psicoterapia. Eu comentei quando eu recebi o convite que eu também gostaria muito de, a época em que eu estava estudando graduação, ter tido essa oportunidade, mas não tive. Né, o projeto veio surgir através da gente, e que bom, porque aí as próximas pessoas, né, que estão aí nesse mercado, que estão surgindo, elas estão tendo a oportunidade que a gente não teve. Então, é bem bacana a gente pensar no quanto que a gente pode oferecer com o que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem. Bem, pessoal, a gente já está encerrando aqui a entrevista, infelizmente, porque é muito legal conversar aí com o Paulo. O cara é artista, o cara é ator, o cara tem um projeto social, né? O cara tem uma visão da psicologia, né, que foge, né, desse mainstream, em geral, que a gente encontra na academia, principalmente. Então, tem um pensamento realmente diferenciado. Então, parabéns, Paulo. Muito obrigado aí por participar da entrevista aqui no canal do PsiPro. Imagina, Adilson, eu que agradeço a você pelo convite. Parabéns também pelo projeto de fazer articulações em relação à psicologia, esses temas que são transversais a ela. Acho muito válido e acho muito rico, e estou às ordens. Ao que precisarem, é só entrar em contato. Show de bola! Bem, é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui mais uma entrevista no canal do PsiPro. Se você não segue o canal, siga o canal, marque o sininho para receber todas as notificações. E a gente está sempre trazendo aqui temas que são interessantes para quem é estudante, para quem é psicólogo, quem é psicanalista, para a gente poder contribuir para o avanço do conhecimento e das práticas psicoterapeutas. Então, até a próxima e muito obrigado, Paulo. Até mais. Valeu, tchau, tchau.